A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Esmeraldo e vou passar a comentar a lição da escola dominical junto com vocês, nossos professores, coordenadores e alunos da escola dominical. Eu espero cooperar com vocês e somar com mais algumas informações para enriquecer as nossas aulas para os nossos queridos alunos. Bom, estamos estudando nesse trimestre a lição especial, que tem como título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Essa lição ela foi retomada do terceiro trimestre de 1993, quando foi escrito pelo saudoso missionário Eurico Bergsten. E agora a CPAD achou por bem republicá-la em tempos de crise. A nossa lição é a lição de número 5, que tem como título ou tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Querido professor, é importante que você faça, ainda que de uma maneira rápida, de uma forma rápida, uma revisão da lição do domingo passado, que foi estudado juntamente com os alunos. Por que isso é importante? Somos tendenciosos a levar a nossa mente a uma expectação daqui para frente, e muitas vezes não retornamos um pouquinho. E quando fazemos uma revisão, torna-se bem mais fácil o aprendizado. Sem falar que faz parte do sistema pedagógico, ok? A nossa lição, ela está como leitura bíblica, está fundamentada em Esdra, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e o 12, e Zacarias, capítulo 4, versículo 6 a 10. É importante salientar que Ageu foi o primeiro profeta a profetizar depois do exílio, vindo logo em seguida, 2 meses após, o profeta Zacarias. E por último, nós temos aí, até fazendo parte do cânon do Antigo Testamento, o último profeta chamado Malaquias, 12º. Nesse caso, nós temos aí uma ordem, Ageu, o 10º, Zacarias, 11º e Malaquias, o 12º. Ok? Vamos fazer uma rápida revisão da aula passada? Bom, sabemos que o Ciro, após assumir o império, do governo persa, nós vemos que Ciro ele ordenou que todos os povos, principalmente os judeus, retornassem para a sua pátria e reedificassem um templo ao Deus do céu. É claro, sob o comando de Zorobabel como líder político, como governador, Josué, o sumo sacerdote, como líder religioso, aproximadamente 50.000 pessoas retornaram de Babilônia. A ordem, quer dizer, era voluntário, quem quisesse retornar. Muitas pessoas estavam bem em Babilônia. A maioria que retornaram havia nascido no cativeiro. Inclusive Zorobabel, que quer dizer semente de Babilônia. E eles retornaram com o objetivo, reconstruir o templo. Como nós já temos aprendido em lições passadas, eles enfrentaram oposições. Por quê? Se levantou os adversários, inimigos, a saber, os samaritanos, e com algumas artimanhas, eles quiseram fazer parte da construção. Pelo que Zorobabel, um líder espiritual, falou: vocês não têm parte neste negócio, isso compete ao povo de Deus. Eles ficaram ressentidos, e partiram para a agressão. Utilizaram alguns métodos, infiltraram-se no meio do povo para que pudessem retardar e até mesmo parar a construção.
fizeram várias tentativas. Por último, eles utilizaram de um meio baixo e sujo, que até hoje acontece. Pagaram propina, isso mesmo, pagaram propina para os conselheiros do rei, dizendo que aquela nação era uma nação rebelde, era uma nação que gostava de criar problemas, tal, pelo que agora eles estavam retornando e reconstruindo a cidade e desta forma teriam problemas novamente. Pelo que, neste tempo, foi o rei Cambises, o rei Cambises, que mandou parar a construção do templo. É claro, foi a lição passada que nós estudamos. Então, líder governamental, Zorobabel, o líder religioso, Josué, eles desanimaram e pararam a construção. A construção ficou aí nessa situação por 15 anos. Então, Deus levantou, Deus chamou, Deus preparou, capacitou e enviou 2 moços, a saber, Ageu e Zacarias. Ageu foi direto para a liderança governamental e também, logo em seguida, para o sumo sacerdote e não deixou o povo de lado também. Vemos que o líder governamental, Zorobabel, ele estava um tanto desanimado. Claro, a situação não era para menos. Jerusalém estava num cenário de guerra. A destruição tinha sido total. 70 anos que a terra estava desocupada. Imagine comigo como estava aquela situação. Eles encontraram o lugar do templo e ali eles lançaram a base e começaram a reconstruir. Só que houve estas dificuldades, essas imposições dos inimigos e eles pararam. Mas aí veio Ageu, surgiu o profeta Ageu, juntamente com o profeta Zacarias, 2 meses depois, e transmitiram para a liderança uma mensagem de ânimo, de encorajamento, de força. É isso que muitas vezes nós como líder precisamos, que alguém coloque a mão no nosso ombro e diga, vai, continue, vai dar certo, faça a obra do Senhor. E quando os profetas transmitiram esta mensagem, Zorobabel tomou ânimo, recobrou forças. Depois esses profetas dirigiram-se ao sumo sacerdote Josué. Josué também não estava bem. Baseado ou fundamentado na visão de Zacarias, capítulo 3, ele não estava bem espiritualmente. Pelo que, após algumas acusações satânicas, Deus se levantou e disse, Satanás, tira a mão do meu servo. Trocai as suas vestes, dá-lhe uma nova mitra, nova autoridade. Dê a ele novamente a função. Ele tomou ânimo também. Depois, os profetas se dirigiram ao povo. Muitas vezes, irmãos, imaginamos que a culpa é só dos líderes, é só dos pastores, porque a obra está marcando passo, não caminha. Meu querido, você também tem culpa. A culpa também é do povo. O povo, de tanto falar, acabou por desanimar a liderança. E eles fizeram o quê? Foram cuidar das suas coisas pessoais, foram construir suas casas, ficarem nas zonas de conforto, colocando o coração neste mundo. Lembre-se bem, amados, temos uma promessa do Senhor. Estamos fundamentados na doutrina da iminência. A qualquer momento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele vai retornar. Nosso olhar está lá, está na nossa pátria, a nossa cidade, de onde também virá o nosso Redentor. Mas, querido, ainda estamos aqui, nossos pés ainda estão neste chão.
Vivemos em dois reinos. Enquanto estivermos aqui, meu filho, estude, termine o fundamental, termine o médio, termine a faculdade, o nível superior, se possível, faça uma pós-graduação, faça um mestrado, faça um doutorado. Você é filho do Senhor, mas não coloque o teu coração nessas coisas. Enquanto você estiver aqui, se prepare intelectualmente da melhor forma possível e conheça e defenda a fé que você abraçou. Não é pecado, meu querido, você construir sua casa, viver numa zona de conforto e participar de tudo que Deus lhe concede nesta vida. Mas lembre-se, não ponha o teu coração nessas coisas. A tua cidade está lá, ok? Vamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico ele está dividido em 2 subtópicos. Vejamos. O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Profético. O ministério. Ministério, irmãos, nada mais é do que servir, ok? Não vamos inverter os valores. Quando se trata de ministério, se nós não temos um conhecimento, imaginamos que é uma posição elevada, né? Como os ministros da justiça, como os ministros dos poderes, que seja do poder executivo, os ministros, né, que ocupam o ministério, ou do poder legislativo. Não, meu querido. Tratando-se da vida espiritual, tratando-se da teologia, quando se fala de ministro, é aquele que serve. Em outras palavras, Paulo dizendo, do grego, doulos, o escravo de orelha furada, ou mais profundo, do grego hiperete, que quer dizer remador. Aquele escravo que vai lá nos porão das galés, aqueles grandes navios romanos, e ali ele vai remando até a exaustão. Este é o ministro do Senhor, aquele que serve. Então, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Nós vemos, irmãos, que quando há uma mensagem, né, que o profeta é aquele que é chamado para declarar, chamado para falar, para pronunciar, para levar ao conhecimento do povo as verdades divinas. Tratando-se do Antigo Testamento, o profetismo, além de ser, muitos passavam por uma escola, o profetismo era uma função. Era, além de uma função, era um ofício. Eles abandonavam tudo e desempenhavam a função profética. Você lembra de Eliseu? Eliseu assim o fez e serviu ao Senhor no seu ofício. O profeta tinha a missão de trazer a revelação de Deus. E não somente isso, porque é natural da cultura ocidental, na cultura teológica ocidental, quando falamos de profeta, principalmente no meio pentecostal, imaginamos aquele que revela o futuro. Mas o profeta, irmãos, é aquele que se levanta contra as barbáries de governo. O profeta é aquele que aponta para os desleixos dos reis, dos governantes, contra as injustiças sociais que eles estão fazendo ao pobre, ao necessitado. Então o profeta se levanta para declarar essas injustiças sociais vindas da parte deles contra os pequenos. O profeta tem essa grande função, essa grande responsabilidade, também denunciar o que está errado. O profeta não é um ministério tão simples, mas eles, encorajados, revestidos do Espírito do Senhor, eles foram. E vocês podem observar que a maioria dos profetas não tiveram um final
feliz, né? Mas o que importava é que eles resolvessem e falassem a obra de Deus. No Antigo Testamento, nós vemos alguns profetas, né, que apresentavam bem claro para o povo a manifestação, a presença, a aprovação de Deus. Nós vemos Moisés. Moisés, ele foi como Deus e Arão como seu profeta. E através deles, Deus operava sinais, prodígios e maravilha. Quando a rebelde Israel também estava numa apostasia religiosa tremenda, porque Jezabel, casada com o rei Acabe, havia transtornado a religião, né, dos hebreus e havia implantado uma idolatria tremenda em Israel, Deus levantou o profeta Elias. Note que Elias, ele levanta-se com poder e de imediato ele já diz: sobre a minha palavra não cairá nem sequer orvalho em Israel. Jesus falou, que foi por 3 anos e meio, bem como o nosso irmão Tiago. Tiago ainda diz: vede que Elias era homem, semelhante às mesmas paixões que nós. No entanto, ele orou e disse que não choveria por este período de tempo, 3 anos e meio. Quando isso acontece, demonstra claramente a presença, a manifestação, o interesse divino pelos seus, pela sua obra. Isso é importante. Nós temos também outros e outros profetas que estão registrados no Antigo Testamento, onde demonstra claramente, onde podemos ver de maneira bem clara a atuação, a manifestação do poder de Deus. Já no Novo Testamento, né, é importante que a gente tenha isso em mente. Alguém pode perguntar: ainda existe profetas no Novo Testamento? Essas perguntas são tão corriqueiras. Ainda existe profetas no Novo Testamento? Ainda existe apóstolos no Novo Testamento? Ainda existe sacerdotes no Novo Testamento? Não, sem sombra de dúvida. Claro, diferenciado. Eu vou procurar passar aqui uma diferença do profeta do Antigo Pacto para o profeta do Novo Testamento. Primeiramente, profeta do Antigo Pacto era uma missão, era um ofício. Ele estava especificamente para aquilo. Deixa eu pegar aqui um livro. Este livro do pastor Ezequias Soares, ele foi um livro escrito em 2010, publicado pela CPAD. Ele deixa tudo claro sobre o profeta, tanto do Antigo quanto do Novo, o ministério profético na Bíblia. Pastor Ezequias Soares é um grande exegeta, um grande teólogo, um grande pastor das Assembleias de Deus além de São Paulo, na cidade de Jundiaí. E ele escreveu esse livro deixando bem claro para nós. Você que é professor da escola dominical, coordenador da escola dominical, você que é pastor, dirige uma congregação, presbítero, diácono, ou até aquele que ama a palavra do Senhor. Meu filho, invista no seu conhecimento. Adquira esses livros, bons livros. Cuidado que hoje nós temos aí opúsculos de biblioteca que não vale o teu dinheiro. Mas adquira os bons livros, fundamente o teu conhecimento, principalmente você que ensina, que haja dedicação. Bom, o profeta do Antigo Testamento, ele tinha esse ofício, esta missão, esta responsabilidade. E ele tinha que transmitir a mensagem e dizer para o povo sobre a revelação maior que estava para vir, a saber, Jesus Cristo. Jesus Cristo era o ápice da profecia. Embora a profecia no Antigo Testamento, ela fosse gradual, desenvolvendo parte a parte, um processo. E muitas vezes quem profetizava não entendia bem o significado, porque eles estavam falando de um Messias que haveria de vir, e muitas vezes ele não tinha esclarecimento. E principalmente quando se referia, tratava-se da igreja, como afirma Paulo, que eles não tinham compreensão. Efésios capítulo 3 fala a respeito do mistério que foi revelado nestes tempos, oculto aos profetas, ao Antigo Testamento, mas revelados para nós. Mas a igreja já estava embutida
nas profecias. Já no Novo Testamento, nós temos o dom de profecia e nós temos também o dom ministerial que está em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas. Né? Nós vemos no Novo Testamento profetas, Ágabo, por exemplo, Atos 11. Porém que essas manifestações proféticas não eram mais no mesmo sentido do Antigo Testamento. Por quê? A revelação maior se cumpriu. O profeta do Antigo Testamento, ele tinha aquela missão intermediária, Deus e homem. Agora, Jesus Cristo, a revelação maior, ele é o único mediador entre Deus e o homem. É importante salientar para os senhores também que faltava-nos a conclusão do cânon, tá? Da palavra do Senhor escrita. Era mais tradicional, oralmente, mas a palavra era dita mais verbal, passada de pai para filho por tradição. Isso era tão importante para os hebreus que a escrita não tinha assim tanto significado. Até que, depois do ano 50, da conversão de Paulo, passou-se a escrever os relatos acontecidos, os temas doutrinários e, por fim, no século IV, a finalização do cânon. Então, toda a profecia do Senhor está aqui. Então não justifica o dom de profecia no Novo Testamento? Claro que justifica, é bíblico, mas não podemos intitular-se como um profeta ou mesmo uma profetisa. É importante esses dons na igreja? Importantíssimo, mas mais importante ainda é que o pastor ensine sobre os dons espirituais. Paulo orienta que devemos procurar com zelo todos os dons, mas principalmente o de profetizar. O profeta também no Antigo Testamento é aquele que anuncia, que proclama o quê? Esta mensagem, a palavra do Senhor. Quando você prega, você está declarando, declamando, você está transmitindo para o povo a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando a ele a oportunidade que conheçam a misericórdia e a graça de Deus, a justiça de Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Este é o verdadeiro profeta. Profeta, ele tem a missão de exortar, edificar, né, e consolar. Muitas vezes a sua mensagem é exortativa, muitas vezes a sua mensagem é de consolo para a igreja, muitas vezes a sua mensagem é de edificação. Esta é a pequena diferença entre profetas no Antigo Testamento, que eram ofício e que duraram até João, e o Novo Testamento. E aí, nós temos profetas no Novo Testamento ou não temos? Claro que temos. Aquele que anuncia. E apóstolos nós temos, no sentido original da palavra, como os 12 de primeira linha? Não. Mas nós temos apóstolo, aquele que é enviado, aqueles que plantam igreja. Sim! Alguém vai dizer, não existe. Existe. Daniel Berg Gunavingre, além de missionário, aqueles que foram enviados, verdadeiros apóstolos. Isso nós aprendemos com o nosso saudoso Eurico Bergson no seu livro de Teologia Sistemática. Profetas, sim, mas não no sentido mesmo raiz da palavra do Antigo Testamento, como ofício, como uma função, a ponto de não tem nem que consultar profeta no Novo Testamento ou a profetisa. É importante dizer isso, tá? Quando é do sexo feminino, é profetisa, tá? Muitas vezes nós vemos assim uma irmã dizendo, eu sou profeta do Senhor, é profetiza, tá? E o profeta, sexo masculino. Bom, sendo assim, meus queridos, nós finalizamos a nossa lição da escola dominical dessa aula de número 5. Espero ter cooperado com vocês.
deixe o seu joinha, se inscreva no canal, né? Vamos passar a fazer parte. Sendo assim, você está divulgando a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu quero ver se eu passo a comunicar algumas lições da escola dominical. A lição de número 6, no próximo domingo, iremos falar sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Você é o nosso convidado especial. Que Deus em Cristo te abençoe, meu querido irmão. E assim nós encerramos esta nossa aula da escola dominical. Um grande abraço e que Deus te abençoe.